Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React. Na última aula nós vimos que é possível controlar o estado também usando o componente na forma funcional a partir da versão 16.8 do React, usando os tais de hooks. E vimos um dos hooks, o mais simples deles, que é o useState. Todos esses hooks, por sinal, eles começam com esse use na frente. Tem, além do useState, o useEffect, o useReducer e o useContest. Mas essa questão de hooks é um assunto que nós vamos deixar para um outro curso, um curso específico a respeito dessa novidade do React. Para a gente poder apresentar para vocês o hook useState, nós usamos esse Create React App, que cria toda uma estrutura para desenvolvimento do React. Nós passamos meio por cima na aula passada, porque o objetivo era realmente somente apresentar o controle de estado na forma de componente funcional, mas nesta aula nós vamos voltar a esse assunto e examinar o Create React App mais detalhadamente. Vamos lá, galera! Talvez porque tenha todo aquele time fantástico do Facebook dando suporte, o React desenvolveu-se além daquela simples biblioteca para uma single page application. Criou-se um verdadeiro ecossistema e existem várias toolchains, que são aquelas ferramentas de desenvolvimento, é isso que toolchain quer dizer em programação, e que compreende uma série de ferramentas para facilitar o seu desenvolvimento. Dentro do ecossistema do React, nós temos várias toolchains. E o Create React App, que nós vimos na aula passada, é apenas uma delas. É uma toolchain bem adequada para o aprendizado e desenvolvimento de aplicativos de página única, a Single Page Application, e ele não cuida da parte de back-end, ele não controla banco de dados, nada disso. Ele cuida apenas do front-end e talvez seja o conjunto de ferramentas mais simples para a gente trabalhar, e é exatamente por isso que vamos começar por aí. Mas além dessa ferramenta, nós temos outras dentro do ecossistema do React. Se você quer desenvolver aplicativos para renderizar num servidor que esteja usando o Node.js, que é o JavaScript usado do lado do back-end do servidor, né? Existe o Next.js, em que você pode construir o aplicativo de back-end e front-end usando um único toolchain. Se o objetivo é a construção de páginas estáticas, por exemplo, para blogs ou páginas de documentação, existe o Gatsby, que é um gerador de página estática que vem se firmando aí, entre outros mais famosos que existiam, como o Jekyll ou como o Hugo. E se você é um desenvolvedor mais avançado e quer ferramentas mais flexíveis, existem também o Neutrino, que combina o poder do Webpack e os presets. Existe um preset para os aplicativos de React com componentes do React.
Se você quer desenvolver pacotes para o NPM, existe o NWB. O Parcel é um concorrente do Webpack para o empacotamento dos arquivos. Nós vamos examinar isso logo em seguida. E tem também o Razzle, que é uma alternativa para o Next.js. Ele oferece um pouco mais de flexibilidade do que o Next. Embora seja possível você utilizar o React diretamente inserindo as bibliotecas numa página HTML, como nós fizemos no início, inserindo então a biblioteca num script através do CDN, como nós fazíamos inclusive com o jQuery, eu dei esse exemplo, existe aquele momento em que o aplicativo cresce e você tem muitos arquivos para controlar, muitos componentes sendo gerados, e aí a simples inserção direta da biblioteca no arquivo HTML não é mais conveniente ou suficiente. Você precisa de um ambiente de desenvolvimento mais sofisticado. Então, essa é a primeira grande utilidade do uso de uma toolchain como o Create React App. Além disso, você pode querer inserir no seu aplicativo bibliotecas de terceiros, e elas normalmente são instaladas com o NPM, que é o Node Package Manager. Além disso, você quer utilizar processos de linting, que é aquela detecção de erros de sintaxe, principalmente, para evitar erros ou bugs no programa, e você quer que essa detecção já ocorra durante o próprio desenvolvimento. Outra coisa é a necessidade da gente ter uma visualização em tempo real à medida que a gente vai desenvolvendo, quando faz mudanças no CSS, no estilo do componente ou da página, ou no próprio JavaScript, você quer ver qual é o resultado daquilo no browser. E a gente vinha usando o Live Server, que é uma extensão do VS Code, existem outros editores, ferramentas semelhantes, mas é conveniente que no nosso próprio ambiente de desenvolvimento você já tenha essa facilidade disponível. E finalmente nós precisamos ter meios de fazer uma otimização do nosso produto final para entrega em produção. Uma toolchain deve conter pelo menos esses 3 elementos discriminados aí. Primeiro, nós vamos precisar de um gerenciador de pacotes, que é utilizado atualmente o Yarn, que foi desenvolvido pelo pessoal do Facebook também, ou então o NPM. É indiferente qual deles você vai usar. Às vezes há preferências pelo Yarn, outras pelo NPM, questões de segurança ou rapidez, mas na verdade eu vou dizer para vocês que é indiferente, eu uso o NPM, é o que nós vamos usar aqui nesse curso. E depois nós precisamos de um empacotador que vai pegar todo aquele código JavaScript gerado, transformá-lo num código modulado, que vai ter facilidade em ser transferido através da rede em pequenos pacotes ou bundles, como se chama. Por isso o programa que faz isso é chamado empacotador ou bundler. Os dois mais utilizados são o Webpack ou o Parcel. O Parcel é mais novo e a verdade é que ambos apresentam aí um grau de dificuldade relativamente elevado para serem configurados de maneira a serem otimizados e trabalhar adequadamente no ambiente de desenvolvimento. Mas nós não precisamos nos preocupar porque a toolchain já vem com esses empacotadores configurados, pré-configurados, de forma que, a não ser que você vá precisar de alguma coisa muito específica, para fins práticos, esse que já vem dentro da toolchain é mais do que suficiente. E, finalmente, nós vamos precisar de um transpilador, o utilizado é o Babel, que vai fazer a compilação
do código JavaScript gerado em ES6, ES7, ou ES8, o JSX, enfim, vai fazer a compilação de todo esse código mais novo em uma linguagem JavaScript entendida pelos browsers ou navegadores mais antigos, de forma que você possa ter o seu programa sendo executado na maioria dos dispositivos, principalmente os dispositivos móveis, que hoje representam quase a totalidade do tráfego na internet. Essa, inclusive, é uma das razões de nós precisarmos usar um empacotador, que ele vai otimizar o código de forma que você possa fazer essa transferência de dados de uma forma mais eficiente e rápida. Como eu disse, a toolchain Create React App é a mais adequada para o aprendizado do React e para o desenvolvimento de aplicativos de página única ou Single Page Application. Ele é apenas para a construção do front-end, não opera com a lógica back-end de banco de dados, mas é suficiente para nós aprendermos a usar o React e, se houver necessidade, depois outras toolchains podem ser facilmente aprendidas e utilizadas. Uma coisa importante é que nós precisamos ter o Node.js instalado na nossa máquina e o Node.js de uma versão igual ou superior a 8.10. Quando você instala o Node, automaticamente já é instalado também o NPM, que é o gerenciador de pacotes, e a versão a ser utilizada também tem que ser igual ou maior que a 5.6, porque só a partir da versão 5.2 é que o NPM dispõe dessa funcionalidade aí do NPX, que é um executável do NPM que roda o Create React App, a última versão dele, e gera o seu projeto. Gerado o projeto com esse comando, como está aí abaixo, nós mudamos para o diretório criado. Esse myapp aí seria o nome do nosso projeto. Ele vai criar esse diretório, então cd myapp vai entrar no diretório myapp, e dentro desse diretório nós executamos o comando npm start. Esse comando vai executar um script que está dentro do arquivo de configuração do NPM, nós vamos examinar isso em seguida, e vai inicializar o seu aplicativo no browser, de forma que você vai poder acompanhar o desenvolvimento em tempo real. Ele usa o Babel e o Webpack já devidamente pré-configurados, de maneira que você não vai se preocupar em conhecer essas ferramentas para desenvolver e, portanto, é bastante prático para nós iniciarmos o nosso estudo. Vamos então à prática agora. Esta aqui é a página do projeto do Node.js, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E aqui tem todas as instruções para você fazer o download. Aqui está a versão para o Windows, que é o sistema que eu estou usando, mas tem também para o Mac e para o Linux. Existe a versão de manutenção de longo prazo, que é essa primeira aí, LTS, e a versão corrente, que tem as últimas funcionalidades do Node. Eu uso aqui esse NVM, que é o Node Version Manager, que facilita bastante você fazer as instalações de versões mais atualizadas do Node e do NPM à medida que elas vão sendo utilizadas. Esse projeto que tem aqui no GitHub, que é o que eu estou usando, é a versão para o Windows, que não é a mesma utilizada no Mac e Linux, mas é um clone bastante eficiente. Eu tenho usado ele já há algum tempo, não tem dado nenhum problema, e facilita bastante o controle das versões do Node que você está utilizando. Não menos importante no ciclo de desenvolvimento é usar um gerenciador de controle de versão, e o Git se firmou aí como a preferência universal dos desenvolvedores. Vai ficar o link aí também
para você fazer o download e instalação na sua máquina, se ainda não tem, do Git. Juntamente com a instalação do Git, a gente instala esse terminal Bash no Windows, que é bem melhor que aquele CMD que vem nativo no Windows, e mesmo o PowerShell não é melhor que esse não. Eu inclusive integrei esse mesmo terminal no meu VS Code. Qualquer hora eu mostro para vocês como fazer isso. Mas aqui no terminal vou digitar aqui o comando NVM, que é aquela versão que eu falei para vocês do Node Version Manager, e ele instalado na máquina tem esse comando aqui, olha, NVM ls, por exemplo. Eu consigo listar quais são as versões que eu possuo do Node. Atualmente eu estou usando essa versão de 64 bits do 10.16.3, que é a última versão LTS disponível. Eu poderia usar os comandos lá então de NVM install ou uninstall para ir controlando as versões que eu tenho disponíveis na minha máquina. Eu tenho aqui então o Node, se eu puser Node-V, vemos que eu tenho aqui a versão 10.16.3 do Node instalada na máquina, e o npm-v me dá a versão do NPM, a 6.9.0, é das últimas aí, parece que tem uma mais nova agora, mas sendo maior que aquela versão que nós vimos anteriormente, já é suficiente para nós executarmos o comando create react app. Então aqui dentro do meu espaço de trabalho, eu vou digitar o comando npx create react app e vou dar um nome para o nosso projeto. O projeto que nós vamos trabalhar inicialmente vai ser uma lista de tarefas semelhante a um projeto que eu estou desenvolvendo no meu curso de JavaScript, com JavaScript puro. Vocês podem inclusive comparar a criação desse projeto com o React e usando apenas JavaScript. Então nós vamos chamar esse projeto de lista tarefas. Vou dar um Enter. Ele vai começar a fazer a criação do diretório e instalação dos módulos Node, e são alguns milhares de módulos que ele vai instalar, de maneira que o processo é um pouco demorado. Ele informa aqui que está instalando os pacotes, já alerta que vai levar alguns minutos. Instala o React DOM, os scripts do React, nós vamos ver tudo isso. Eu vou pausar o vídeo e assim que concluir nós retornamos. Pronto, pessoal, ele concluiu a instalação, levou realmente alguns minutos aí, porque são algumas dezenas de milhares de módulos Node que são instalados. Eu vou dar aqui um comando ls para exibir os nossos diretórios. Vocês vejam que foi criado lá a lista tarefas. Então vamos dar cd lista tarefas. Ele entrou nesse diretório e eu vou abrir aqui o meu VS Code dentro desse diretório. Então é isso, galera. Explicamos bem detalhadamente o uso da toolchain Create React App. Criamos esse esqueleto do nosso primeiro projeto, no qual nós iremos trabalhar na próxima aula, próxima segunda. Eu aguardo vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar para que mais gente utilize-se desse material de grátis, hein? De grátis, galera. Um abraço a todos vocês e até a próxima.